Companhia de Caçadores 4141, Os Gaviões, Lunho, Moçambique. No Lunho nunca cheguei a perceber. Creio que alguma vez, além de estrelar um ovo, a verdade era que na tropa se transformavam pedreiros, carpinteiros, jardineiros e afins em cozinheiros temporários, que após cumprido o serviço militar obrigatório voltavam às suas atividades iniciais. Se transportar tudo isto para a realidade, no Lunho as coisas pioravam. A cozinha sem condições, o combustível era a lenha colhida na mata. Os tachos eram negros e grandes e o calor tornava a tarefa do nosso primeiro cabo cozinheiro e seus auxiliares um martírio. A gravar tudo isto, os ingredientes escasseavam. A ração era parca e nem ingredientes havia para confeccionar uma sopadita. Na verdade, a variedade do rancho oscilava massa com carne e carne com massa, substituída de tempos em tempos por feijões, bifes nem belos, e o peixe era indesejado. De em vez em quando lá vinham umas salsichas, uma feijoada com uma outra rodela de chouriço barato, umas ervilhas enlatadas e pouco mais. Havia ainda a dobradinha. O ingrediente chegava seco e desidratado, em forma de pequenos pedaços parecidos com flocos que inchavam quando posto de molho. Dobradinha com feijão amamentada com uma colherada de arroz. Era assim um dos petiscos que permitia desenjoar da massa, mas que não nos livrava dos feijões, que engrossava o molho com um aspecto amarelado de cola líquida e condimentada, com chouriço estrategicamente misturado para dar gosto, onde os mais golosos ensopavam o pão. Exigir dotes de prestigiado, tanto mais que os ingredientes não se encontravam disponíveis. No Lunho não existia uma tosca tasca ambulante onde fosse possível mitigar uma sandes para alimentar o meu estômago, que se encontrava com fraqueza. Apenas dentro do perímetro do aquartelamento existia uma pequena cantina explorada pelo primeiro sargento. O cantineiro, que se encontrava atrás do balcão, vendia a cerveja com carimbo de isenção, mas nós a pagávamos a preço corrente. Mas com o tempo, o nosso primeiro sargento foi verificando que os magros tostões que compunham o rendimento mensal de cada soldado mal chegava para a cerveja, tabaco e alguma outra coisa que precisasse. De facto, o ordenado que eu recebia era todo gasto na cantina, voltando assim às mãos do sargento, não sendo novato naquelas andanças. O primeiro sargento concluiu que o dinheiro que recebia em cheque para pagar os ordenados do mês seguinte era mais coisa menos coisa ao valor que eu tinha de remeter à manutenção militar para a liquidação dos produtos vendidos na cantina. E esse mais coisa menos coisas provinha dos ordenados que nos pagava. As notas que o pessoal gastava na cantina voltavam às mãos do primeiro sargento. O abastecimento era feito por colunas militares. Os frescos chegavam ao Lunho de avião. O vinho era de péssima qualidade. A alimentação era muito pobre, sem sabor. Talvez foi o motivo de eu deixar a enfermaria com um forte paludismo, acompanhado de fraqueza. Deixei a minha caserna, passei a estagiar com um enfermo. O enfermeiro de serviço passou a requisitar a sopa de mestres oficiais e sargento para me alimentar.
mas a nostalgia bateu-me forte com uma voz chorosa, um lamento lacinante que ainda hoje me recordo. Quando acabava de chuchar o termómetro, este marcava sempre os 40 a 41. O facto de estar no lunho não havia médico gerou um pânico na minha cabeça, contribuiu para agravar mais ainda o meu estado de saúde. O enfermeiro, que costumava dormir só para fazer plantão na enfermaria, diagnosticou que o meu estado de saúde recomendava cuidados. Recomendou que eu ficasse a dormir na enfermaria. Quando amanhã nasceu, mal dizia que eu teria de ser evacuado para o hospital do setor A, em Vila Cabral. No dia seguinte, ao nascer o dia, já se encontrava a aterrar na pista de aviação um pequeno avião. Acabei por ser evacuado para o aeroporto de Vila Cabral. À minha espera se encontrava estacionada uma ambulância que me transportou até à urgência. Rapidamente fui atendido pelo médico de serviço tenente-coronel, que chamou o enfermeiro e ordenou que me administrasse um litro de soro, que este gajo está pronto para o caixote. Palavras do médico. Ali fiquei internado durante 17 dias, tomando 1 litro de soro diário. Os dias iam passando. O médico, ao fazer a revista aos doentes ali internados, contudo era certo, se o médico colocasse a sua mão na minha testa e entendesse que já não tinha febre, era o suficiente para assinar a minha alta hospitalar, a fim de eu regressar ao inferno do lunho. Deixei o hospital, fui para a unidade do exército em Vila Cabral. Desloquei-me para uma das casernas, era enorme, onde existiam várias camas. Escolhi uma delas junto da porta de entrada para descansar um pouco, enquanto eu aguardava a viagem de regresso. Entraram pela mesma uma meia dúzia de nativos negros com vassouras artesanais construídas em giestas de mata, fazendo limpeza. Já era receptivo que, perante uma nuvem de pó, eu deitado na cama com dificuldades em respirar. De qualquer forma, esses nativos pretos não fizeram uma pausa para que o pó se invadisse para o exterior da mesma. No dia seguinte, embarquei numa berliete no meio dos nativos, homens, mulheres e crianças de raça negra. Passei à curva da morte em Maniamba, debaixo de um sol impiedoso, sem água para beber e sem alimentos. Os nativos iam desembarcando da viatura, regressando às suas palhotas, onde viviam. Eu continuei a marcha no assento ao lado do condutor, até chegar ao inferno do lunho. Nesta cozinha também comi arroz com caganitas de rato e uma salsicha. Comi carne de vaca ou de burro que alguém tinha rejeitado. O vinho da velha cepa não chegava a estas paragens. Chegava assim uns barris de água do lago de Niassa, com um pouco de tinta vermelha e outros cheios de vinagre e água colorida. Era racionalmente servido por um elemento da secção da cozinha. Eu levava uma lata de cerveja cortada ao meio. A sopa era confeccionada com água, feijão preto e arroz e couves da machamba. Era boa para alimentar os porcos. Os protagonistas deste grupo bélico estavam envolvidos e focados na guerra e nos alimentos que pertenciam a nós, soldados. Muitas vezes eram desviados pelos funcionários da cozinha. A rede funcionava durante 24 horas, incluindo as horas das refeições. Passei momentos de muita expectativa entre o viver e o parecer. Neste aglomerado de lata sofri a ausência dos meus familiares. A
contextualização política do nosso primeiro sargento e do segundo, estes sempre apareciam diariamente a fazer a ronda à cozinha. Isto era uma guerra feita de pessoas comuns, com todos os condicionalismos. Como éramos apenas uma simples companhia independente, a alimentação deveria ser igual para todos. Os elementos deste grupo bélico, contudo, éramos de carne e osso, e as divisas ou galões pouco nos devia de dizerem. Esta cozinha tinha pendurado num dos barrotes do telhado um ferro que fazia de sineta para alertar todos nós que era a hora do rancho. Os componentes que faziam parte desta cozinha também eram os melhores do Lunho. Faltava-lhe o casaco branco e as boas maneiras de todo o empregado que se batia à gorda. No Lunho pessoal sujeito à alimentação que se verificava, o chefe cozinheiro desviava da cozinha a carne que ele selecionava e o vinho da velha cepa para as patuscadas. O empregado de postos géneros também alinhava. Não foi por acaso que eu os ia surpreender na caserna. Eles, felizes a comer, pertenciam ao Zé Soldado. Convidava os amigos mais próximos para o banquete que durava até 1h da matina. Para completar o jantar para quem era praça era servido bastante cedo, porque faltavam condições para ser servido com luz artificial, necessitando aproveitar a luz solar. O meio era tão pequeno que nada se fazia sem pensar na mínima coisa, embora insignificante, sendo que todos os componentes deste grupo belicoso o soubessem. Existiram, contudo, coisas que em qualquer parte eram impossíveis. Os primeiros meses passados no Lunho, além de nos alimentar melhor de alguma caça, podemos gastar menos em alimentação. O serviço foi passado ao vago mestre, correspondente pela alimentação. Tinha desenvolvido um trabalho notável no serviço e era alvo de grandes elogios pelo empenhamento e grande imaginação posta na elaboração das emendas, ao ponto de alguém ter pressionado sem sucesso. Feito um inventário e uma estimativa à gestão, constatasse um déficit no serviço da alimentação. Ou seja, durante alguns meses viveu-se acima das possibilidades. Posto o problema ao Conselho Administrativo, comandante da companhia e primeiro sargento, e porque o déficit teria de ser compensado no futuro sob a pena da responsabilização e pagamento dos montantes em falta, foi decidido apertar o cinto. A situação chegou rapidamente ao conhecimento de toda a companhia e comecei a ouvir ameaças veladas de que, se tal acontecesse, ia haver um levantamento de rancho. Por todas as razões que também posterioridade, como o vago mestre, houve que prosseguir no caminho traçado, evitando as emendas que fossem mais dispendiosos, até porque o entusiasmo pela caça tinha esfriado. De facto, os habituais voluntários não estavam tão disponíveis para continuar e a época das queimadas não se iniciara. A primeira caçada na época, uma gazela no mato, insuficiente para dar uma refeição a toda a companhia. O pretexto para um incidente apareceu quando serviu o almoço uma dobradinha com feijão. Como era norma, a comida era só para quem era praça, servida em terrinas para os doentes na enfermaria, passava-se a atender os praças. Quando estava a terminar a minha refeição, fui para a parada para ouvir a reclamação de que a comida estava imprópria para o consumo, porque o feijão tinha bicho. E mostraram pratos onde se viam feijões com um ponto negro. Entretanto, chegou o comandante da companhia que mandou formar na parada. Tentou convencer o pessoal a retomar a refeição.
não havia levantamento de rancho e avisou que a cantina estaria encerrada e só abriria depois do jantar. O pessoal persistiu da decisão. O comandante da companhia, para evitar que o incidente se repetisse, mandou que o saco de 60 kg de feijão recentemente encetado fosse servido aos hóspedes da pocilga, situada na Machamba. O feijão tão praticamente enriquecido foi por nós consumido na sopa, depois processado no passe vite. A vingança foi servida quente. Texto de Bernardino Peixoto, antigo combatente da Guerra do Ultramar, Moçambique, 1972 a 1974.